Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas. E pela iluminação do Espírito Santo possa o Senhor esclarecer todas as coisas de sua palavra para cada um de nós, a fim de que, compreendendo e entendendo a Tua palavra, possamos também viver a Tua palavra plenamente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, e pedimos desde já que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vivemos como igreja, especialmente em nossa nação, uma realidade na qual a igreja precisa voltar o mais rápido possível às Sagradas Escrituras. Nós precisamos realmente, com humildade e humildade de espírito, como nos dissemos pela manhã, viver numa dependência completa do Senhor. A melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas é depender do Senhor. Mas depender em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, dependemos plenamente daquele que nos ama, que a Bíblia nos diz, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? Todas as coisas estão na mão do Senhor, e o Senhor deseja realmente nos abençoar. Mesmo que nós peçamos a Ele coisas equivocadas, a Bíblia diz, se um filho pedir ao pai uma serpente, ele não lhe dará uma serpente, ele lhe dará um peixe. Essa é uma das coisas que Jesus teve que ensinar aos seus discípulos, que Deus nos dá boas coisas quando nós pedimos. Pode ter segurança que Deus nos dará boas coisas, se nós pedirmos. E nós pedimos buscando ao Senhor. Eu, pela manhã, disse, e volto a dizer agora à noite, que nós nos dedicaremos especialmente ao Sermão do Monte. Vamos nos dedicar, tanto eu quanto os demais pastores, estaremos ministrando, iniciando pelas bem-aventuranças. O Sermão do Monte é tido e conhecido como a constituição do reino de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz claramente que nós somos peregrinos nesta terra e que nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós somos do reino do Senhor, do reino de Deus, e nós precisamos viver plenamente o reino de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que não há outra maneira, senão pelo Senhor, de vivermos o reino de Deus, buscando, em primeiro lugar, como está no Sermão da Montanha, o reino de Deus e a sua justiça. Crendo que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele nos acrescentará. E os acréscimos de Deus são abundantes. E se você tem dúvidas sobre a abundância dos acréscimos do Senhor, basta você se lembrar de quando o Senhor, falando com Salomão em sonhos, lhe disse, pede-me o que quiseres e te será feito. Ó Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa julgar, para que eu possa guiar o teu povo. E disse o Senhor a Salomão,
eu te darei essa sabedoria, como antes de ti não houve igual, e depois de ti não haverá outro igual. Mas por que não me pediste vitórias sobre os seus inimigos? Eu te darei vitórias sobre os seus inimigos todos os dias da tua vida. E te encherei de riquezas, como não houve semelhante a ti. E Deus trouxe a Salomão o quê? Os acréscimos. Os acréscimos. E os acréscimos de Deus foram surpreendentemente abundantes. Quando Deus deseja acrescentar na nossa vida, Ele acrescenta na medida dEle. E é grande. Você pode dizer amém a isso? É grande. Mas nós não buscamos e não devemos buscar o reino pelos acréscimos. Como nós falamos e nós iniciamos aqui, hoje pela manhã, nós falamos sobre os humildes de espírito. Os totalmente dependentes do Senhor. A pior coisa, volto a dizer, que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela se tornar independente de Deus. Eu quero viver a dependência do Senhor e por isso me tornar um afortunado, por isso me tornar um agraciado, por isso me tornar um favorecido, por isso me tornar um bem-aventurado, por isso me tornar um verdadeiramente abençoado, na dependência de Deus. E o próximo passo, a próxima atitude de um cidadão do reino dos céus, vem no versículo 4 do capítulo de número 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No Evangelho de Lucas, ainda a expressão é colocada de uma maneira talvez até mais forte. É dito, bem-aventurados os que choram, porque hão de rir, ou hão de alegrar-se. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A grande pergunta que nós temos a fazer diante de um texto quanto esse é: que choro é esse? Que tristeza é esta que deve existir para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos, como é o termo Macários, que significa bem-aventurados, felizes daqueles que... Chocante é a expressão de Jesus Cristo, principalmente nessa hora quando diz, felizes daqueles que choram. Se há algo que nós e a sociedade evita, é a tristeza. Nenhum de nós deseja, nenhum de nós almeja os motivos de nos entristecermos e nos entristecer. Mas que tristeza é essa que Jesus disse? Eu quero chamar a atenção que nós devemos sempre, quando lemos as Escrituras, olhar no todo das Sagradas Escrituras. E existe tristeza, e tristeza segundo as Escrituras. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7 e no versículo de número 10. Paulo falando sobre motivos pelos quais ele tinha se alegrado, de repente sai com esta palavra sobre a tristeza, sabendo que eles, os de Corinto, viviam um momento difícil, sendo contristados, sofrendo
perseguições e dificuldades. E Paulo, então, diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Essa é uma tristeza que não traz pesar, e é uma tristeza que produz arrependimento, mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma diferença, há uma diferenciação entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. O que Cristo está falando aqui está em harmonia com o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para os de Corinto. Nós necessitamos desta tristeza que produza em nós arrependimento. Não daquela tristeza que nos leva a uma destruição, mas uma tristeza que nos leva à salvação. Nós temos motivo. Jesus, em outras palavras, ele está falando de uma espécie de uma tristeza piedosa. Se as injustiças nesse mundo, se as coisas que acontecem nessa terra não mexem conosco, se os que perecem diariamente e vão ao inferno não tocam em nossa alma, se vivemos uma espécie de insensibilidade, nós não estamos vivendo o reino de Deus. Se nós vivemos o reino de Deus, nós temos que nos sensibilizar, chorando com os que choram, e não apenas nos alegrando com os que se alegram. Porque parece-me que hoje a igreja vive um versículo pela metade, querendo alegrar-se com os que se alegram, mas não desejando chorar com os que choram. E nós devemos ter um espírito humilde e sensível. Sensível. Nós precisamos ter sensibilidade. Nós precisamos sentir as coisas. Nós precisamos entender essa tristeza, segundo os grandes líderes mesmo do povo de Deus, entre eles Moisés. Moisés, que poderia ter feito outra escolha, mas ele escolheu o opróbrio de Cristo, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Quando se diz que Moisés escolheu, ele escolheu ser o filho de uma escrava, a ser o filho da filha de Faraó. Ele escolheu participar da dor e do sofrimento e da falta de liberdade do seu povo, a usufruir. Ele poderia simplesmente decidir em sua vida usufruir. Ele poderia dizer, Deus me trouxe aqui, Deus me colocou aqui para eu usufruir. E muitas pessoas hoje não estão entendendo aonde elas estão. Veja, foi o que Mardoqueu disse à sua sobrinha Esther. Não pense que por você estar nesse lugar, você e sua família estão seguros. Há um propósito pelo qual Esther estava naquele lugar. E se ela não tomasse a dor, se ela não tomasse o sofrimento, se ela não sentisse o que ela aparentemente estava o quê? Livre daquilo que passava no cotidiano, no sofrimento do povo. Ela trouxe tudo para si, ela vivenciou, ela experimentou um sofrimento, lágrimas que limpam, lágrimas que levam ao arrependimento. Quando diz que esse sofrimento segundo Deus leva ao arrependimento, é um sofrimento que leva a uma mudança de direção. Há um sofrimento que apenas nos impulsiona em direção ao que nos está causando a dor. Há um outro tipo de dor que nos faz sair dessa direção,
que nos dá um arrependimento, que nos dá um outro caminho, que nos dá uma mudança de vida. Este arrependimento é o arrependimento segundo Deus. Entre outras coisas, essa é a contrição provocada pelo Espírito Santo. Se eu estou na dependência total do Senhor, haverá um momento que o Senhor tocará em minha vida, haverá um momento que o Senhor irá produzir na minha vida um verdadeiro arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento virá acompanhado de uma verdadeira tristeza, essa verdadeira tristeza virá acompanhada de lágrimas. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Quando a palavra consolado está falando aqui, ela é uma palavra em grego muito mais ampla do que simplesmente receber um tipo de conforto. Essa é uma injeção de recursos e de fortalecimento. Aqueles que choram, suas lágrimas serão enxugadas, mas o seu espírito será fortalecido. Mas aqueles que choram, não simplesmente porque choram porque sofrem, não simplesmente porque choram porque têm dor, mas porque têm sensibilidade. Sensibilidade. Sabe, nós temos sensibilidade. Isso é natural do ser humano. Quantas pessoas você conhece, até mesmo pessoas que nós falamos marmanjos, adultos, que choraram vendo a mãe do Bambi morrendo? Não é? Tem algumas coisas assim, eu sei que isso é um exemplo esdrúxulo, mas quantas pessoas nós conhecemos? Você assiste um filme, você lê uma história, e você tem a capacidade de ser sensibilizado, de sentimentos. Você não está alheio, você não está anestesiado, cauterizado para com os outros. As coisas que acontecem mexem em nós. As igrejas têm sido afetadas, e quando eu falo isso, é o natural do ser humano, mas têm sido afetadas pela mentalidade do mundo. O mundo não quer chorar. Sabe, nós vivemos uma época de uma doutrinação triunfalista na igreja e fora da igreja. Nós estamos muito associados à ideia, você nasceu para ser um campeão, você é o melhor de todos, você é o cara, e nós utilizamos isso demais. Há uma grande diferença entre as gerações passadas e a geração presente, porque a geração presente tem ouvido palavras, e palavras tão assim: você tem que ir para frente, você tem que ser o melhor, você tem que estar acima de tudo, você tem que estar acima de todos. Não há, se você, e a igreja então entra neste mover, nessa mentalidade, e começa a dizer: se você tiver fé, você será o melhor, se você tiver fé, você vai fazer dinheiro, se você tiver fé, você será milionário, se você tiver fé, você terá todas as coisas, e Jesus não deu essas promessas para nós. A igreja está fazendo promessas que Deus não fez. Não é que Deus não nos possa abençoar, não é que Deus não nos possa dar uma vida larga e feliz, não é que essas coisas não possam fazer parte da nossa realidade, mas a igreja está fazendo promessas que Deus não fez. Isso é muito perigoso, porque isso trará uma decepção, não apenas com a igreja, mas trará uma decepção de gente com Deus. Pessoas que se revoltarão contra Deus, porque a igreja promete coisas em nome de Deus, dizendo que Deus prometeu. E isso causará o quê? Decepção
e revolta. A igreja está se distanciando, ela começa a trazer, para poder vencer as tristezas e buscar a alegria, ela traz uma espécie de uma alegria artificial e um triunfalismo. A mensagem triunfalista, ela está nos nossos púlpitos. As pessoas não estão preparadas, pelo que ouvem dos púlpitos, para uma perseguição, para uma decepção, para uma dor, para um sofrimento, para uma angústia. As pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não estão preparadas para chorar. As pessoas estão preparadas para rir. Tudo que nós fazemos é celebração. Não é errado celebrar. A Bíblia diz: vinde, celebremos ao Senhor. Não é errado celebrar, mas nós temos que estar preparados para os dias maus. Jesus disse: lembrai-vos dos dias maus, porque eles não serão poucos. Jesus estava falando disso, não dos dias maus que passaram, Jesus estava falando dos dias maus que virão. Estejam prontos para isso. Hoje, na moderna mentalidade que há na sociedade, eles fogem da dor e do sofrimento. Isso gera uma fraqueza moral. E eu não estou falando fraqueza moral quanto a comportamentos amorais ou imorais. Eu estou falando sobre aquela garra necessária para que, quando você cai sobre o peso da cruz, você se levanta, como fez Jesus. Porque é necessário esta consciência de ir em frente, de ir até o final, caindo pelo caminho, mas se erguendo-se. Jesus caiu 3 vezes e se levantou. E se tivesse que cair mais 3 vezes, ele se levantaria as 3 vezes. Por quê? Porque Jesus estava preparado para cair e se levantar. Mas muitos da nossa moderna sociedade não estão preparados. No passado, quando alguém falhava, quando alguém errava, quando alguém fracassava, o discurso era o seguinte: isso vai fortalecer o teu caráter. Levante-se, vá em frente, triunfe sobre o seu fracasso, mude a tua realidade. Mas hoje a palavra você não tem fé. Por isso que você caiu. Jesus caiu, não em pecado. Jesus caiu no peso da cruz, no sofrimento, na dor. Ele caiu pelo caminho. E isso não era pecado, isso não era tropeço, era queda, é diferente. Isso não era um desvio. Ele não saiu do seu propósito. Nós temos que levantar uma geração de caráter poderoso e sensível à dor do seu irmão. Você concorda comigo? Nós não podemos nos tornar uma igreja insensível, anestesiada, uma igreja sem tato. Nós temos a triste experiência de vivermos uma igreja sem tato. Nós temos falhas, nós temos erros. Óbvio que sim, por quê? Porque nós somos humanos. Imagine um ambiente familiar sem tato. E você sabe muito bem o que é ter tato. O que é saber tratar das pessoas. O que é saber como se aproximar, como orientar, como ajudar. Mas há muitos que não têm mais tato. Por quê? Porque não choram. Nossos altares estão secos, porque falta-lhes lágrima. Nós devíamos encharcar os nossos altares com nossas lágrimas, tanto quanto Elias encharcou o altar. E aí nós veríamos o quê? Fogo descer do céu. Nós veríamos a glória de Deus se manifestar. Nós veríamos coisas extraordinárias. Mas a igreja
não chora mais. A igreja não se arrepende. A Bíblia nos fala sobre o ambiente de transformação, de avivamento, e diz: chorem os ministros. Entre o pórtico e o altar, chorem e se arrependam. São lágrimas que levam a uma mudança, são lágrimas que levam ao arrependimento. Não é apenas sentir dor, não é apenas sentir remorso, não são lágrimas que representam uma tristeza do mundo. Há muito motivo para se entristecer no mundo. Isso não é um enlutar, isto aqui é uma sensibilidade a Deus e aos homens. Se nós queremos ser reino de Deus, nós temos que viver essa tristeza piedosa. Essa tristeza piedosa, ela terminará em alegria e júbilo, não tenha dúvida. Nesta vida e no porvir, muito mais, nós entraremos no gozo eterno do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Pai. Vinde benditos do meu Pai. Nós iremos ouvir essa palavra, mas nós necessitamos, meus irmãos, como nós necessitamos voltar à sensibilidade do cristianismo, do cristão autêntico. Nós precisamos voltar a esta sensibilidade, nós precisamos voltar a derramar lágrimas. Nós precisamos voltar nas nossas devocionais. Qual foi a última vez que na sua devocional você caiu em lágrimas diante do Senhor? Não é necessário ninguém te ver. Qual foi a última vez que você sentiu realmente o peso pelas almas que perecem? Sabe, se você ler certas frases dos grandes avivalistas, dos grandes homens e mulheres de Deus, que tiveram o privilégio de levar multidões a Jesus Cristo, como John Knox: Senhor, dá-me a Escócia, dá-me a Escócia, ou tira a minha alma. Ou eu quero morrer, Senhor. O que levou um homem a um desespero pela salvação da sua nação? Sabe, hoje as igrejas oram pela nação, nós oramos pela nação, mas falta a sensibilidade do Espírito, a sensibilidade espiritual. Como nós falamos de uma humildade espiritual, eu quero falar de uma tristeza espiritual. Sou humilde espiritualmente, mas também eu sinto um momento em que nós começarmos a sentir o apelo do coração divino e nos entristecemos como Deus se entristece. Deus se entristece por cada um que perece, por cada um que vai ao inferno. Mas eu preciso sentir o mesmo peso. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso ver as lágrimas do Espírito Santo. Eu preciso ouvir os gemidos do Espírito Santo. Isso tem que mexer comigo. E tem que mexer contigo. Amém? Nós precisamos ter a sensibilidade. Jesus disse aos seus discípulos: ficai comigo, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus disse isso a eles. E eles estavam tristes também. Eles estavam tristes por toda aquela situação em que estavam vivendo. Eles estavam num ambiente hostil a eles, por incrível que pareça. Eles estavam tristes. E a Bíblia diz que eles se entregaram ao sono. Eles dormiram. E Jesus 3 vezes foi estar com eles, e as 3 vezes os achou dormindo, por causa
da sua própria... Eles tinham sua tristeza, mas eles não participaram, eles não ficaram com Cristo na angústia de Cristo, eles ficaram com sua própria tristeza. Eu quero dizer a você que esses que choram, não é a tristeza meramente própria, eles choram pela tristeza alheia. Esta palavra de Jesus Cristo nos leva a uma vida de altruísmo e não de egoísmo. Eu preciso chorar pelo Brasil. Eu preciso chorar pelas almas do Brasil. Eu preciso chorar pelo mundo e pelas almas do mundo. Eu preciso chorar pela minha cidade, o Rio de Janeiro, e pelas almas que perecem no Rio de Janeiro. Eu preciso colocar em foco o que é mais importante é salvar essas vidas. Se nós tivermos a conversão em massa, eu não tenho dúvida que essa nação muda. Eu não tenho dúvida que esta cidade muda. Eu não tenho dúvida que este bairro muda. Se nós tivermos salvação em massa. Mas aonde está a contrição? Aonde está a preocupação? Aonde está a tristeza? Aonde estão as lágrimas? Onde está o choro? A tristeza piedosa. A tristeza de quem se apieda dos outros, de quem se constrange em sua alma, em seu espírito, de quem está disposto a sofrer a dor de parto, para que vidas sejam geradas, para que vidas sejam salvas, como o apóstolo Paulo, que sentiu. Veja, a Bíblia diz que Paulo estava ali dormindo e ele foi despertado e teve uma visão, e o que ele via? Um macedônio, vestido como macedônio, e aquele macedônio gritava, tem misericórdia de nós, transpõe a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo imediatamente sentiu o quê? Essa aflição. Paulo imediatamente tomou a aflição daquela nação, a Macedônia, e tornou essa aflição a sua aflição. E ele foi. É isso que acontece com todo missionário. Todo missionário sente o grito de uma nação. E ele não fica vendo o grito, ele diz, coitadinhos, pobrezinhos. Não, ele traz isto a ele chora por aquela nação, ele produz lágrimas por aquela nação, ele se entristece por aquela nação, ele não pode mais estar parado, ele tem que fazer alguma coisa, e ele vai àquela nação. Isso é um missionário. E eu louvo a Deus pelos missionários. Louvo a Deus porque são gente especial. Gente especial. Quando eu vejo pessoas como o pastor Rubens, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, lá no Senegal, que é o que ele... Quando ele chegou aqui e disse a todos nós, o meu sonho é ter uma 4x4 para poder pregar no deserto. Quando seria esse o teu sonho? Tem muita gente querendo uma 4x4, para ter uma 4x4, ele quer uma... E Deus deu para ele. Deus deu. Ele fez o pedido aqui. E Deus deu. E para onde ele foi? Ele foi para o deserto. Porque há um grito na alma, que talvez não na consciência, mas na alma. Vem para o deserto e ajuda-nos. E ele foi para lá. A Socorro, seu esposo, sua família, envolvidos em Guiné, o trabalho que ela executa ali, todas as lutas. Imagine isso, eles levantaram tudo e caiu aquele desastre que aconteceu, crianças feridas e tudo. Se isso não toca em nós, meus irmãos, eu nunca me esqueço do que eu ouvi
Johann Kandlin, um pastor luterano, cheio do Espírito Santo, que falou há muitos anos em nossa igreja. Ele era, na ocasião, um dos diretores da Aliança Evangélica Mundial e o presidente da obra de intercessão pela Igreja Marte. Seu ministério, entre outras coisas, estava em ir ao mercado de escravos no mundo muçulmano e comprar crianças para reintegrá-las em famílias. Crianças cujas famílias tinham sido mortas. A maior parte dessas crianças, crianças cristãs, cujos pais foram mortos pela sua fé, e as crianças levadas para o mercado de escravos em pleno século 20 e 21. Isso acontece em nossos dias. Uma menina vale $150, porque ela se torna reprodutora. Um menino vale $100. Ele tinha que levar dinheiro vivo. Ele comprava essas crianças. Você pode imaginar o sofrimento, a dor, a angústia, o abuso contra essas vidas, o que essas vidas sofrem. E ele usou uma frase extraordinária. Ele disse: se você ouve coisas como essa, isso não te afeta, isso não te toca, você não se sensibiliza, você nada mais é do que uma perna de pau no corpo de Cristo. Uma comparação muito interessante. Você, numa perna de pau, você pode pegar uma faca, pode cravar o quanto quiser. Há uma insensibilidade total. Por quê? Porque, de fato, ela não é o corpo. De fato, ela não é o corpo. E há pessoas que mais parecem uma perna de pau no corpo de Cristo. Nós precisamos ter a sensibilidade. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos torna corpo mesmo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são honrados. Quando um se alegra, todos se alegram. Traz isso para nós. Mas isso está tão distante. Por quê? Porque nós temos uma doutrinação na sociedade. Cuide dos seus problemas. Cuide da sua vida. E o cristianismo é outra coisa. E o reino de Deus é outra coisa. Nós temos que voltar a viver o reino de Deus. E nós vamos voltar como ministério a viver o reino de Deus. Nós temos que nos envolver em todas essas coisas. Nós temos que nos envolver na obra missionária. Nós temos que nos envolver nos trabalhos de missão urbana, como é a casa de Maria e Marta, no Morro Dona Marta. Nós temos que estar sempre envolvidos em coisas como essa. Nós temos que ter a sensibilidade quanto à dor do nosso vizinho, quanto à dor do nosso parente, quanto à dor do nosso irmão, quanto às lutas. As lutas que as pessoas estão vivenciando, passando. Sabe, há pessoas que são extraordinárias. Há pessoas que são tocadas de tal maneira que elas vão além da oração. A oração é tudo. Nada é feito sem oração. Nós temos que orar e orar sem cessar. Mas quando eu leio o livro de Neemias, eu percebo o progresso da sensibilidade. Quando aqueles homens vieram de Jerusalém e encontraram-se com Neemias, aqueles homens ouviram de Neemias o questionamento: vieste de Jerusalém? Como estão todos? Como está a cidade? O templo permanece em ruínas e os muros em ruínas, as portas ainda destruídas. Aquela gente tinha visto, você concorda comigo? Eles tinham estado lá
e narraram o que viram, mas não sentiram nada pelo que viram. E a Bíblia diz que Neemias ouviu aquilo e entristeceu-se, e diz, e chorou. Esse é o bem-aventurado que chora. É a lamentação, no mesmo espírito do livro de Lamentações, do livro de Jeremias. Jeremias deu a palavra, Jeremias viu cumprir a sua palavra, mas ele não se alegrou na dor, na tristeza, no juízo merecido. Ele lamentou, ele chorou, e eu tenho certeza, Deus o consolou, porque Deus deu palavra, eu restaurarei esse povo. Eu vou restaurar esse povo. Eu vou erguer esse povo. Nós precisamos dessa tristeza segundo Deus. Nós precisamos nos tornar bem-aventurados por chorar. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, tristeza piedosa. Nós precisamos derramar lágrimas como Jesus derramou lágrimas sobre Jerusalém. Como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus iria ressuscitá-lo, mas as pessoas estavam tristes, a família estava sofrendo. Jesus participou da dor, Jesus trouxe a dor, Jesus foi sensível à dor. Nós precisamos de sensibilidade. E olha, está falando com você uma pessoa que não é que eu seja insensível, eu tenho um meu temperamento e eu tenho que enfrentar o meu temperamento. Minha esposa é muito mais sensível do que eu às vezes eu vejo as coisas e tudo, eu sou muito frio. Eu não sou frio, mas eu sou muito frio. Eu raciocino, eu penso, eu sinto. Mas eu falo, Senhor, eu tenho que chorar. Chorar não é uma fraqueza, chorar é um sinal de sensibilidade. Eu preciso chorar. Eu necessito ser um cidadão do reino. E um cidadão do reino, em primeiro lugar, é humilde de espírito. Em segundo lugar, ele chora. Ele chora porque o mundo jaz no maligno. Eu tenho que chorar. Eu não posso estar nesse mundo e estar bem. Deus tem sido misericordioso para comigo. As coisas não são difíceis. Eu vivo, como todas as pessoas, as dificuldades da vida normal. Mas eu não posso reclamar. Deus tem sido misericordioso. Alguém poderia dizer, a vida foi boa. A vida é boa. É boa mesmo. Deus me leva a conhecer tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas boas. E tem gente que às vezes faz coisas. Mas é gente. E a gente tem que aprender a aceitar as pessoas. Agora a gente vê tanta pessoa sofrendo. Meus irmãos, eu acho que algumas pessoas nós tínhamos que pegar e levar a fazer um tour de quebrantamento. Eu me lembro de quando eu fui no Hospital do Câncer, no INCA, na sessão pediátrica, de uma criança que nasceu com câncer. Um bebê lindo, que vivia de olhos fechados, porque o câncer devorou os seus olhos. Ela não tinha olhos. Oh, Deus pode curar, Deus tem poder para curar. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem poder para fazer olhos novos, que Deus tem poder para tudo. Mas a primeira coisa que Deus quer saber é da minha compaixão. A Bíblia diz, Jesus desceu da embarcação, olhou as multidões, e eram como ovelhas sem pastor, e disse, e compadeceu. Padeceu junto. Quando nós padecemos junto, quando nós choramos junto, quando nós sofremos junto, o milagre vai acontecer. E diz a palavra, e curou a todos. Às vezes nós falamos, não há curas porque não há poder. Às vezes não há cura porque não há compaixão. Porque a dor do outro é a dor do outro.
Nós precisamos viver plenamente o Sermão do Monte. E se você sente que lhe falta uma sensibilidade espiritual, como eu sinto, eu confesso, eu sinto, eu posso dizer como Paulo, em parte, mas eu não quero ser em parte, eu quero ser em todo. Eu preciso de uma sensibilidade, eu preciso disso, eu preciso derramar lágrimas sozinho, na presença do Senhor, ou acompanhado com outros irmãos, mas eu preciso ser um bem-aventurado. E no caminho contrário que o mundo diz, os felizes, os alegres, os contentes, os que riem, e Jesus disse, os que choram. Não a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Eu quero me arrepender. Eu quero melhorar. E eu só vou melhorar quando eu chorar pelos meus próprios erros. Quando os meus erros forem tão pecados, sejam pecados, que não apenas para Deus sejam inaceitáveis, para mim sejam insuportáveis. E quando eu não mais suportar, eu vou largar isso, porque ninguém fica com algo que faz mal a ele. Se você é são, se você é correto, se você é equilibrado, você não vai ter prazer nisto. Então nós precisamos disso. Nós precisamos da sensibilidade que só o Espírito Santo pode dar. Sabe que quando nós tivermos essa sensibilidade, nós vamos respeitar os outros de uma outra maneira. Nós vamos agir com os outros de uma outra maneira. E quando você é quebrantado, você fica melhor. Pode ter certeza. Porque assim, a tristeza, segundo Deus, produz salvação. Você vai melhorar. Essa não é uma tristeza que te leva para o fundo. Essa é uma tristeza que te leva para o alto. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos em Tuas mãos essas palavras e pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos leve, ó Senhor, a vivermos plenamente a Tua palavra e a termos a humildade e reconhecendo a nossa dependência, termos as lágrimas necessárias de quem suplica a Tua ajuda, de quem é carente, de quem é necessitado. Também daquele, Senhor, que se sensibiliza com a dor do seu próximo. Dá-nos um bom coração. Que não sejamos tolos, não sejamos enganados. Mas que possamos ser bons e bondosos. E que respeitemos o nosso irmão, o nosso semelhante. É o que eu te peço com perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude pelo Espírito Santo a termos a tristeza piedosa, a tristeza segundo Deus, a tristeza que produz arrependimento e salvação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém?